Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos cabelos na autoestima feminina. E a minha convidada, especialista do tema, especialista em beleza feminina, em cabelos. Bem-vinda, Fábio, ter você de novo obrigada. É muito bom, dá um nervosinho vir para a TV, mas eu adoro. É muito legal falar do que a gente gosta, né? É verdade. Fábio, eu não sei se da outra vez a gente perguntou, se eu te perguntei, mas vale agora. Você sempre foi vaidosa, sempre teve um cabelão bonito, sempre gostou de cuidar, ou foi algo que você descobriu com um certo tempo, uma certa fase da vida? Bom, eu nasci uma pessoa vaidosa, né? Eu sempre falo que a minha mãe que sabe, a minha mãe também é da área do salão, minha tia era do salão também, e aí eu cresci nesse universo, né, feminino. Trabalho minha vida inteira dentro de um salão de beleza, né? E sempre conversando com diversos tipos de pessoas, né? Em diversas faixas etárias de idade. E esse olhar para a beleza sempre foi algo muito especial para mim. Eu sempre gostei de me maquiar. E desde pequenininha sempre teve cabelão, fazia... Imagina, a tua mãe cabeleireira ter feito um monte eu de acho penteados. que com o tempo a gente vai aprendendo a se valorizar mais alguns determinados pontos. Nem sempre eu consegui tirar a melhor performance da nossa beleza, né, no caso, né, tu vai aprendendo, vendo o que dá certo, o que não dá certo, vai errando muitas vezes, que dentro desse caminho de autoconhecimento, o cabelo é transformador, né, ele te expressa muito aquele momento que tu tá passando e muitas vezes você tá naquele momento de mais coragem, de mudança, e nem sempre todas as mudanças que eu fiz foram positivas para minha imagem, mas foi necessária para aquele momento, para minha autoestima. Então eu fui me descobrindo com o tempo, gosto de mudar, já tive vários tipos de cabelo. Já foi ruiva? Não, eu sempre digo que nesse quesito eu nasci loira e vou morrer loira, mas assim, vários comprimentos, vários estilos de corte eu gosto de usar bastante também, e com o tempo eu fui vendo aquele penteado, aquele cabelo, aquela cor que mais se identificava com a minha imagem. Não que não amanhã, se aquilo ali não me representar mais, eu mudo. E aí com o tempo eu fui aprendendo a ter coragem para mudar, né? Porque a sociedade também nos cobra muito essa imagem padrão, muitas vezes. Agora vem com essa tendência maior aí da gente se aceitar do jeito que a gente é. Isso é ótimo, né? Porque realmente, Fábio, veste já um pouquinho depois, eu sei pela tua idade, mas tu tens bem esse estereótipo da Barbie, né? Sim. Então, tipo, querendo ou não, é aquele ideal que aquela criança, que a maioria das crianças, hoje está mudando, mas até algumas décadas atrás, esse era um padrão de beleza, assim, porque a criança, ela crescia e tinha as bonecas, e a loirinha, né, e a Barbie, coisa e tal. Hoje eu acho realmente libertador a gente ter também outras possibilidades de beleza. Sim. Com outras texturas de cabelo, né? Com outras cores, outras formas. Eu vejo que vem um movimento muito maior de liberdade, né? Antigamente os pais comandavam muito mais a nossa imagem do que hoje. E hoje a gente tem essa pegada e esse olhar mais atencioso para as crianças em deixar elas... Querem deixar o cabelo crescer, deixa o cabelo crescer. Individualidade, né? Isso, tornar menos padrão e ressaltar a beleza de cada um dentro das suas individualidades. Então, acho que a gente aprendeu a olhar de forma diferente para a imagem e aceitar a imagem do outro como ele quer ser e não como a gente quer que ele seja. Então, isso é muito legal. Hoje, eu acredito que a gente vem nessa nova tendência aí de explorar a imagem que você quer. E deixar e aceitar, né? A gente está muito nessa fase de empoderamento. Porque teve uma outra fase que foi um pouco anterior a essa que a gente está vivendo, que já era o contrário, né? Por exemplo, se a pessoa ela tem o cabelo crespo e ela alisava, não, já não se aceita, sabe aquela coisa? Enquanto que não, as pessoas, até porque como você falou, a gente passa por fases na nossa vida e cada fase, o visagismo ele fala muito sobre isso, cada fase ele demanda uma expressão diferente, às vezes de uma força maior que a imagem ela pode potencializar, ela pode ajudar. Que aí aqueles momentos, por exemplo, que a pessoa chega contigo, Fábio, eu quero cortar esse cabelo, eu não aguento mais, não sei porquê, mas eu preciso. É aquela necessidade de mudança que é o interno querendo expandir externamente. Isso é muito legal. Eu sempre falo que quando chega alguém na minha cadeira e pede uma mudança, essa mudança é para quem? É porque alguém está te impondo essa mudança ou é porque você quer essa mudança, né? Que a gente tem um padrão
as pessoas querem se encaixar nesse padrão também, né? E muitas vezes o visual, o cabelo, ele tá incluído nesse pacote, né? Sim, então, muito. Muitas vezes eu vejo gente chegar na minha cadeira e falar, eu quero um corte que deixe o meu cabelo mais liso e mais baixo. E sendo que aquela pessoa tem uma curvatura natural que não é o corte que vai resolver. Então, precisa ir para um procedimento químico e a pessoa não quer mais ir para esse procedimento químico. Então, a questão é começar a entender as suas características e o que ela está disposta a fazer para se encaixar. Tudo tem um preço, né? Tudo, tempo, dinheiro, o quanto você vai ter de paciência para estar sempre se arrumando, se mantendo naquele padrão que muitas vezes não é o que você quer, mas que as outras pessoas te impõem. E isso impacta diretamente a autoestima da pessoa. Às vezes a pessoa não entende, eu preciso fazer uma transformação. Aí ela busca aquela transformação padrão. Só que o que acontece? Existe um protocolo para se manter. Sim. E às vezes a pessoa, ela não tem tempo, às vezes, não tem condições, porque dependendo do protocolo é alto. Sim. E isso vai afetar a autoestima dela diretamente, porque ela vai voltar a um estágio inferior até do que ela estava, porque como ela não vai conseguir nem comunicar aquela imagem que antes ela estava, e nem aquela que ela pretendia, porque fugiu muito, né, do que seria o original. Então a gente tem que analisar muito isso, as condições, ver o momento que a gente está vivendo, questão de tempo, né, a questão de que você pode investir em manutenção, em cuidado. Eu acho assim, eu sempre gosto de pegar também esse aspecto do cuidado com o cabelo, com a pele, com a imagem, como um aspecto de autocuidado mesmo, de você parar e se priorizar. É muito importante você ter um tempo para você. E essa, eu acho assim, uma maneira muito boa de você se forçar a fazer isso. Porque tem pessoas que não têm, né? Eu não gosto disso, não gosto de perder tempo, não gosto de cabeleireiro. Só que às vezes você precisa. Mais do que não gosta, você precisa parar e se olhar. Daí eu acho que a gente tem que... Eu acho que o cabeleireiro sempre faz, um profissional da área, ele tem que sempre fazer uma leitura do que o cliente quer, né? Sobre o que ele espera dessa transformação, o quanto ele tem de tempo para gastar com tudo isso, se esse tempo vai, porque às vezes tu consegue chegar no resultado que tu quer, mas aquilo ali no teu dia a dia te escraviza tanto que tu já não fica mais feliz. Exato. Tendo que fazer retoque, alisamentos, enfim, não quer mais destinar o teu tempo que poderia estar com a família, curtindo os amigos, enfim, ficando naquele momento no salão. Então, tem essa mudança. Do mesmo modo que depende daquilo que tu escolhe para fazer uma transformação, uma tendência, seguir uma tendência, o quanto aquilo ali vai realmente trazer de benefício de autoestima, porque ela tem que ser algo prazeroso, como tu disse, de autocuidado, tu gostar de ficar naquele momento te cuidando. Se aquilo ali te escraviza, se aquilo ali para ti é ruim, então tu tem que procurar estilos que se fecham mais com o teu estilo de vida, que seja um cabelo prático, porque eu sempre falo para as meninas, a gente tem que, aquilo que a gente tem que conseguir manter. Então, eu quero um cabelo comprido até a bunda. Tudo bem, quantos dias da semana você tem disponibilidade para lavar esse cabelo? Tem tempo para cuidar, hidratar? Porque senão fica aquele cabelo muitas vezes não lavado, sem aquela manutenção, que acaba até prejudicando aí a tua imagem. E não que a gente... o efeito é o contrário, o efeito emocional é exatamente, em vez de fortalecer a autoestima, vai enfraquecer a tua autoestima. Então, entender. Hoje temos bastante profissionais na área do visagismo, que eles vêm te orientando sobre a tua tonalidade de pele, aquilo que mais vai harmonizar com a tua imagem, aquele corte de cabelo que vai passar, porque a gente sabe que a imagem é a primeira coisa que chega, né, quando a gente entra num local, antes mesmo de tu dar um oi e um sorriso. E nós, né, quando nós acordamos, olhamos no espelho, isso é muito importante. Eu sempre digo, eu tenho muitos clientes que são autônomas e trabalham muito no online. Eu digo a importância, e assim, estatístico, tá? Sim. A importância que tem da pessoa acordar e se arrumar para trabalhar em casa. Sim. Logicamente, que eu não estou falando para a pessoa fazer uma maquiagem elaborada, botar um salto alto, não é isso? Não. Mas se arrumar, isso daí tem um efeito emocional de produtividade que não tem preço, do que aquela pessoa que, já que eu estou em casa, não vou ter reunião, vou ficar de pijama mesmo trabalhando.
trabalhando. Eu vejo muito mais agora na internet esse movimento dos pais ensinando os filhos o autocuidado, da importância de se cuidar, como um momento de prazer, né, para equilibrar o seu emocional com a sua imagem, né, muitas vezes não é somente com o cabelo, mas sim com o seu peso, com a sua roupa, e eu sempre falo, nem tudo é só uma questão financeira, mas uma questão de olhar e te direcionar. Então hoje a gente tem mais profissionais no mercado tentando ajudar, claro que vem as tendências, e não que tu tem que ser obrigado a aderir a uma tendência, mas se tu acha que aquilo ali vai somar e aquela tendência não vai te escravizar, ou que tu tem tempo, disponibilidade para investir, tudo bem. Agora, se não tem, deixa passar a tendência, Sim. Segue o teu ritmo, porque só tu sabe o quanto tu tem de trabalho, tarefas em casa, o quanto tempo tu tem, mas é importante ter aquele olhar, aquele um minutinho para se cuidar, né? Eu, não somente do visual, mas também da saúde, eu sempre falo, às vezes nós cuidamos mais da parte material que a gente possui do que a gente mesmo, né? Tanto na parte estética, quanto roupa, quanto saúde, né? Eu sempre falo, os meninos, é muito engraçado, porque eles vêm no salão e falam assim, eles levam o carro deles sempre fazer o check-up do ano, mas eles não vão, entende? É aquele olhar mais para o material do que para si mesmo, né? Então eu sempre falo, o melhor patrimônio que a gente tem é nós mesmos, né? Eu acho que, antes de mais nada, cuidar de si mesmo não é, ai, Fábio, mas não é um ato egoísta, não. Não, e nem supérfluo. É isso, porque se tu não tá bem, se tu não se cuida, se o teu emocional não tá bem, como é que tu vai ajudar alguém que tá do teu lado? E existe um efeito emocional da imagem. Foi-se o tempo que começou essa associação por causa daquela questão do clássico associado à perfeição. Então se associava a questão da imagem com a perfeição, só que hoje não é mais esse o foco da perfeição, e sim o foco de olhar para si. Sim. Essa simbologia, a própria semiótica, né? Tudo comunica, tudo tem. E a gente, querendo ou não, eu tenho um curso que eu falo sobre isso, nós somos semioticistas, querendo ou não, a gente vai olhar e vai ter uma percepção. Sim. E essa percepção começa com o nosso olhar quando a gente se olha no espelho. Sim. Por que que tem pessoas que se sentem muito melhores quando elas, por exemplo, saem do salão de beleza? Não estou falando que a pessoa tem que ir todo dia para o salão, mas porque é aquele momento que houve um cuidado, houve um profissional cuidando, né? E é logicamente que em tese é para sair satisfeita, né? Sim. É que a gente, se tu for ver, muito da psicologia, muito da nossa essência, né? A gente não nasce se cuidando. Quem cuida da gente é a mãe da gente, o pai da gente. Então, quando a gente está numa cadeira de um profissional, a pessoa resgata alguém te cuidando, né? Então, vem aquele afeto, mesmo que tu não entenda, que tu não conhece aquele profissional, o afeto de ter alguém te cuidando, ele pode te transformar seu dia, né? E hoje a gente está numa vida corrida, cada vez mais as pessoas estão individualistas, muita tarefa para dar conta daquilo que às vezes a gente coloca de meta para conquistar. Então, quando tu tem aquele ponto que tu para um pouquinho e tem alguém que te cuida, que seja a unha, que seja uma massagista, que seja o visual, enfim, o cabelo, tudo isso impacta no teu emocional. Parece que alguém está ali te passando a mão e te dando aquele aconchego que poucas vezes a gente tem no dia, né? Exato. E você se permitiu abrir espaço na sua agenda, né? Isso é uma coisa tão importante. Se priorizar. Exato. Eu sempre digo, não tem como. Eu vejo assim, eu pego muitos clientes que às vezes estão numa correria e muito naquela fase de crescimento, expansão, e não se colocam na agenda. Não. Porque não tem tempo. Eu digo, mas você tem que ter. Aí vem, logicamente, um monte de consequências em função disso, em relação ao peso, em relação à dificuldade de dormir, por causa da ansiedade, porque a pessoa ela não para poder se cuidar, se dá esses pequenos momentos que isso daí reverte em termos de qualidade de vida, que ela tem muito mais energia e disposição para dar conta das outras coisas, da família, dar conta dos próprios projetos. Sabe que não é tempo perdido, muito pelo contrário, é investido. Eu sempre falo que quando chega alguém ali e fala, né, e se queixa, Fábio, meu Deus, eu tenho 2 filhos, eu tenho um casa, tenho um marido, tenho trabalho, eu não tenho tempo. Mas vem de outros aspectos também que a gente muitas vezes tem que começar a trabalhar, que é o de aprender a se organizar. Exatamente. Né? Então tudo está interligado, né? A gente é um ser interligado, né? Nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, como a gente trabalha com as emoções, como a gente trabalha com
visualizando, porque antigamente a gente visualizava menos menos pessoas, menos a vida do outro. Hoje, com as redes sociais, você vê um alto padrão de imagem, né, de blogueiros, enfim, de estilo de vida, que muitas vezes, para quem tem uma vida normal... É incompatível. É incompatível, aquilo acaba gerando uma ansiedade, né? Então, a gente tem que organizar dentro das nossas possibilidades um tempo para se cuidar, um orçamento para se cuidar, e não somente da imagem, mas da cabeça e tudo aquilo que vem. Principalmente. E a gente vai desenvolvendo. Hoje eu tenho 38 anos, nem sempre foi assim, nem sempre o meu valor. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, mas hoje eu acredito que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai vendo o que te encaixa na tua vida, o que não encaixa, o que tu precisa, o que não precisa, o que tu faz para ti e o que tu tá fazendo pelos outros. Então, isso vai tornando a tua vida mais significativa, fácil. Hoje eu adorava ondular meu cabelo, adoro o cabelo ondulado. Eu faço isso todo dia? Não, eu não faço. Eu dou outro jeito, eu compro um acessório, eu dou o meu jeito de estar com o cabelo mais arrumado, bem apresentado, mas não necessariamente aquele babyliss armado, aquela coisa que tem que trabalhar muito o cabelo. Então eu sempre falo, às vezes a gente, quando tu vai ver uma tendência, um padrão de cabelo e tu quer te colocar nele, muitas vezes não precisa ser para toda hora. Ai, adoro meu cabelo liso. Tudo bem, faz uma escova no fim de semana, porque a progressiva vai te escravizar e tu vai mexer com o teu cabelo. E vice-versa também, né? Como você falou. Aproveitando, já pegando o gancho, né, Fábio, sobre essa questão de realmente olhar para os lados, né, e ter uma vida mais significativa. Fala pra gente um pouco a respeito desse projeto relacionado a cabelos, a câncer. A gente nas nossas redes sociais, a gente trabalha muito com esse olhar de você se valorizar, mas também o olhar da saúde. O cabelo, ele não é assim, eu vou no salão e meu cabelo... Tu não compra um cabelo saudável, você conquista um cabelo saudável com as suas escolhas, tanto na área da saúde, alimentação, bem-estar, sono, né? A questão também nutricional, que às vezes você come um monte de porcaria e quer ter um cabelo saudável, né? Um cabelo forte e resistente. Então a gente vem trabalhando com médicos, especialistas, e no mês de outubro do ano passado não foi diferente. A gente foi para essa questão do câncer que provoca essa queda. E daí elas falam assim, mas é o cabelo só. Mas é que assim, gente, quando a gente está com um problema grave, muitas vezes de saúde, você ter a mudança do cabelo, aquilo não vem como algo positivo, né? Aquilo ali, além de as meninas acabam mostrando a sua fragilidade, que você está naquele momento com aquela saúde, e é uma imposição a uma mudança muito drástica. E tem a ver com a nossa identidade, né? Porque o cabelo, ele se relaciona à saúde. Que é um momento que tu não quer mexer com mais nada, tu quer focar a tua atenção na sua recuperação, e de repente vem essa mudança, e vem a mudança do entorno, né? Porque quando alguém te enxerga com uma mudança de visual tão grande, impacta em você também, né? Primeiramente. Então, teus filhos, teu marido, isso vai mexer no teu emocional de uma forma ainda mais. Então, é um momento de muita superação. Eu sempre falo para as meninas que estão passando por isso, coragem, força, porque não é um momento fácil, mas a gente sabe que elas vão conseguir superar, foca ali na recuperação. E aí a gente vem, conversando com médicos e especialistas, a gente descobriu que tem uma maneira assim de preservar, não é para todos os casos, mas a grande maioria consegue se encaixar nisso, que é a crioterapia capilar. É uma espécie de congelamento, né, controlado, que enquanto o paciente está tomando a quimioterapia, ele controla que esse medicamento não chega ali perto do folículo piloso, provocando a queda. É um equipamento caríssimo. Ela é uma touca de silicone que é como aquela espécie da geladeira, né? Cheio de terminações ali onde que tem um fiozinho que vai gelando, congelando. Ela adere bem na cabeça. Algumas famosas já fizeram, já divulgaram, né? E ele vai congelando gradativamente, faz acho que de 30 a 20 minutos antes de tomar seu medicamento, e depois ainda você fica acho que mais uma hora, para que aquele medicamento não chegue no folículo piloso e não provoque a queda capilar. Então é um equipamento que custa R$250 mil, é caro, não tem disponível gratuitamente para as pessoas aqui em Portugal. Não tem, hoje a realidade não tem nenhum. Gratuitamente não, tem sim 2 máquinas
só que são para particulares, no hospital particular. E aí a gente quer promover isso para quem não tem condições financeiras, amenizar essa dor. Então essa nossa campanha se chama Fios de Solidariedade. A gente tem apoio da Vox Cepom e do Cepom, né? Tá tudo documentado, tudo bonito. Esse ano a gente quer trabalhar seriamente com essa campanha. Para a gente conseguir, conta com a gente. Para a gente conseguir conquistar esse equipamento que é tão oneroso. Ele não entra em muitos casos porque ele mexe mais com bem isso que a gente estava falando, com a parte emocional do paciente. Ele não necessariamente ajuda na cura, mas a gente entende que o emocional do paciente é tão importante que quando ele está mais confiante, com mais autoestima, a recuperação é muito melhor, maior, né? É comprovado isso. Então, estamos tentando conseguir esse equipamento, tá? A gente tem uma entrevista com 2 médicos especialistas, juntamente com o responsável pela máquina. Essa máquina, ela se encontra nos melhores hospitais. Ela tem todo um certificado, então ali dentro das nossas redes sociais tem tudo explicadinho, como funciona, que caso funciona, porque eu não posso falar pelo médico, mas a gente pode trazer numa outra oportunidade ele para esclarecer também, caso vai surgir várias dúvidas, né? Mas a ideia é essa, nós abrimos uma conta exclusiva para essa campanha, então é avoc.cepom. E ela já está arrecadando? Isso, a gente já tem acho que R$1.000, quase R$1.000 ali na conta. E a gente pede que vocês compartilhem essa campanha, que a gente consiga conquistar esse equipamento que vai trazer muita autoestima a milhares de mulheres. E homens também, porque não é só mulheres, é homens também. Então, a gente tem essa proposta para esse ano e a gente vai contar com todos os apoios de TV e mídia para a gente conquistar. E aquele pouquinho que tu dou, aquele cafezinho, aquele shampoo ali que tu ia comprar extra, que tu pode ajudar, tu vai ajudar muito alguém que realmente precisa realmente manter esse cabelo nessa fase tão difícil, né? Então, estamos na nossa campanha, espero que todo mundo aí consiga ajudar. Depois, eu não sei se vai deixar ali por escrito. O teu Insta. O meu Insta. E lá tem todas as, né, tem todas as informações, tá? A conta tá disponível para todo mundo quiser também pedir o quanto tem, tá ali, quem administra a conta é a Vox Cepom, tá? Então, a gente só está aqui para tentar ajudar a conquistar aí esse recurso para Florianópolis, que vai ser bem legal. E a gente pode também chamar as meninas para vir aí para conversar. E elas, mais do que ninguém, sabem o quanto aquele cabelo é importante na vida delas, né? Nesse momento que está tão difícil de enfrentar uma doença, o medo, a incerteza, né, da cura, né? Então, é importantíssimo a gente conseguir conquistar isso para elas. E realmente é um valor considerável, mas tenho certeza que Florianópolis Unida consegue chegar lá. Com certeza. E, Fábio, é tão importante essa questão da imagem para tratamento. Na época eu dava aula nas universidades, sempre que eu era orientadora de trabalho de TCC, sempre tinham vários trabalhos, só que voltados para maquiagem, a importância da automaquiagem de pessoas que estavam fazendo tratamento de câncer. Porque a pessoa ela não perde só o cabelo, né? Ela perde os cílios, a sobrancelha. Então é como se perdesse um pouco da sua expressão. A sua identidade, né? Exatamente. Então o fato da pessoa poder resgatar um pouco disso, né? E entender que na maioria das vezes é uma fase. Principalmente no caso do câncer feminino, né? O câncer de mama, colo uterino. Quando ele é visto a tempo, né? Ele tem uma probabilidade muito grande de recuperação e até rápida, comparado com outros tipos de câncer mais agressivos. Então, assim, é uma ferramenta, é um mecanismo, sim, de fortalecimento da autoestima que vai reverter no emocional, que vai transformar isso em mais disposição. A gente acredita que esse recurso vai beneficiar milhares de pessoas, né? Com o seu tratamento diário, né? Não tem por que a gente não se movimentar se a gente tem essa possibilidade. Então, um pouco que cada um ajuda aqui, a gente pode tornar isso... E não apenas em outubro, né? Às vezes a gente tem muito disso, outubro rosa. Então, vamos nos mobilizar no outubro rosa. Não! A gente... é sempre um olhar constante, né? Até porque a doença, né? Muitas vezes não aparece somente em outubro, né? Então é só um momento para a gente chamar a atenção.
mas que tem que ser reforçado todo momento para que todo mundo tenha esse alerta e cuidar da saúde, né? Então, a gente, Exato. dentro daquilo que a gente pode, a gente vai colaborar, mas um alerta para sempre ter aquele autocuidado, para buscar ajuda, para não... porque às vezes a pessoa se assusta e vai deixando, e aí a coisa vai piorando, aí o tratamento vai ficando mais difícil também, então tem que ter coragem. E a gente está aqui para tentar ajudar da forma que dá, né? Então... Estamos aí com a nossa campanha que se chama Fios de Solidariedade, é só pesquisar. Qualquer doação vai ser importante para milhares de pessoas que estão passando por isso e a gente está aqui. Esse ano a gente vai trabalhar firme e forte nessa campanha porque a gente vai conseguir isso para Florianópolis. E vem dentro de tudo isso que a gente fala, né? De cuidado com a autoestima. Então, hoje você que está nos vendo aí, imagina hoje alguém te falar assim, ó, vamos raspar teu cabelo, hoje tu vai ficar sem cabelo. Né? O que isso vai te impactar no teu dia a dia? E muito em ti e naquilo que os outros, porque... Além de todo o tratamento forte, né, pesado, químico, muitas vezes, eu acho... às vezes radioterápico, que já gostaria causa um mal-estar. Eu gostaria que elas não tivessem físico. essa mudança com uma notícia dessas. Então, não precisar se preocupar com isso nesse momento é importante. E, queira ou não, todo mundo tem um pouco de vaidade e muitas vezes a pessoa perde o cabelo não é nem pela vaidade, ela não quer que as pessoas saibam que ela está passando por tudo isso, sabe? Então, é uma maneira da gente poder ajudar essas pessoas e a gente conseguir resgatar a autoestima, que elas consigam aí passar e buscar a sua cura com mais tranquilidade. Então, vamos ver se a gente consegue conseguir conquistar essa máquina. Acredito que sim, esse ano a gente vai... Porque a gente foi pesquisar o outubro do ano passado e aí a gente percebeu que tinha, então vamos atrás. E aí eu fui chamando todo mundo, o próprio responsável pela máquina fez live com a gente, está explicando tudo. Então, dentro das nossas redes sociais está tudo explicadinho. Então não tem assim erro, é só chegar lá, fazer toda a sua doação e contribuir, né, com a autoestima de outras pessoas. Isso faz bem pra gente também. Depois a gente vai fazer novas entrevistas lá também, mostrando, se a gente conseguir, o benefício que isso causa. É comovente. Não, com certeza. Tem muita coisa que dá para fazer, sim, tem tempo para mobilizar. A gente falou com as autoridades também, a gente vai fazer um movimento bem especial. Legal. Bem especial. Fábio, a gente já está caminhando para o fim. Já acabou, é rápido, meia hora passa assim, ó. É verdade, eu queria te agradecer. Obrigada. Deixa um recado para a mulherada que está te vendo, para como elevar ainda mais essa autoestima através dos cabelos. Eu quero falar para vocês que vocês se olhem no espelho com mais carinho, com menos cobrança para si mesmo, que vocês consigam se organizar dentro da dinâmica da vida de vocês, que vocês parem de olhar para a dinâmica da vida dos outros, porque isso não dá certo, e que vocês consigam ter mais tranquilidade, mais harmonia no seu dia a dia, que vocês olhem para a beleza dos outros, não querendo ter elas, mas querendo, se inspirando. Eu acho que essa é a ideia, se inspirar na beleza do outro e não querer ser o outro. Então, acaba deixando tudo muito mais natural e o seu dia, a sua dinâmica fica muito melhor. Tudo isso. Show, obrigada, Fábio. Obrigada eu. Espero voltar aí novamente. Com certeza. E hoje a gente vai ficar por aqui, nosso programa Olhar de Estilo. Semana que vem a gente vai conversar esse tema voltado para o público masculino. A imagem, etarismo, quanto que isso também pode afetar. Um beijo, até semana que vem.